Olá, pessoal, tudo bem? Thiago da Capitalismo falando. Estou aqui com vocês mais uma vez para fazer o nosso Onde Investir no mês de fevereiro, que está iniciando agora, fazer uma prestação de contas aqui, falar um pouco sobre os nossos resultados e o que nós estamos fazendo na casa de análise da Research da Capitalismo e também no nosso serviço de consultoria. Deixo claro o meu convite para quem não é inscrito, se inscrever no canal e para quem gostar do vídeo, dar um like e compartilhar. Lembrando, tá, pessoal, que nós fazemos várias mentorias durante o mês e as duas principais da casa de análise foi realizada na última sexta, dia 31, e da consultoria ontem, né, dia 3 do 2. Então está disponível lá no sistema, onde a gente fala sobre o mês, sobre as oportunidades e tudo mais. E claro, né, pessoal, não é porque o mês está virando que a gente vai mudar as carteiras, não é isso, né? Mas entender, contextualizar um pouco o que está acontecendo no Brasil, no exterior, termos macroeconômicos e microeconômicos, que é bastante importante, até porque o que dá dinheiro, né, pessoal, na hora que a gente vai investir, principalmente em ações, é ter uma carteira bem estruturada, é ter uma carteira que consiga passar por períodos de inflação alta, baixa, dólar alto, baixo, enfim, né? E eventualmente fazer algum ajuste fino, que é o que nós fazemos, tá? Em relação ao último mês, né, pessoal, com certeza, principal ou os principais destaques, decisão de juros no Brasil e nos Estados Unidos, as duas vieram dentro do esperado, elevação de juros aqui no Brasil, né, o mercado falando, quem sabe, subir até 15% a Selic, e manutenção de juros nos Estados Unidos. Claro que o nosso intuito não é ficar adivinhando para onde é que vai a economia, porque pode acontecer alguma coisa que ninguém está prevendo e, né, e todo aquele cenário projetado ou que a pessoa acha que vai acontecer, não aconteça, né? Mas a gente pode entender que mantendo as condições, né, atuais aí de temperatura e pressão, como diz o outro, a gente tem um cenário mais positivo, sim, tá? Tanto aqui quanto lá fora, né? Aqui no Brasil, aparentemente, o juro já está muito mais para parar de subir do que continuar subindo, né? Porque se a gente está falando em 15%, a gente está mais próximo de 15% do que qualquer outra coisa. E lá fora, né, mesmo que tenha essas questões do Trump e tudo mais, que a gente sabe que pode trazer efeitos negativos no curto prazo, a tendência é a economia americana crescer, continuar crescendo, mas ao mesmo tempo que a inflação não incomode lá, né? O que pode permitir depois, quem sabe, o Fed voltar a cortar juros. Então, esse cenário, né? Ah, Thiago, está dizendo que juro alto é bom? Não, mas é um cenário mais previsível, né? Quando a gente tem mais previsibilidade, né, é melhor que quando a gente não tem previsibilidade nenhuma. Então, olhando o cenário interno e o cenário externo, a gente entende sim que a previsibilidade está muito melhor do que há 12 meses, por exemplo, né? Isso é importante, isso é positivo para a renda variável, positivo para renda fixa, né, principalmente os títulos aí IPCA+, prefixados que caíram, fundos imobiliários e assim por diante, né? E nós entendemos que todas as nossas posições, elas performam bem agora, tanto se a gente voltar a ter um cenário mais inflacionário, quanto, né, mantendo-se a tendência aí a gente vê a inflação continuando nesses níveis, pelo menos aqui no Brasil, que historicamente está dentro do ok, né? Se a gente pegar o IPCA histórico no Brasil, nos últimos 24, 25 anos, de 2000 para cá, em torno aí de 6, 6,5 IPCA, a gente está um pouco abaixo disso, né? Então é nada novo, né? O que é o que a gente vem comentando. O problema é quando é uma coisa que não é esperada. E inflação no Brasil é uma coisa sempre esperada, tá? Então a gente vai ter agora a divulgação de resultados nos Estados Unidos está todo vapor, aqui no Brasil começa em breve também, e principalmente as empresas que estão atreladas a dólar, as exportadoras, a gente entende que vão vir com resultados muito fortes, porque a gente já começa a comparar, né, tanto o resultado do quarto trimestre de 2024, mas o primeiro trimestre de 2025 com o ano passado, o dólar mais forte, ele acaba favorecendo essas empresas. E quando a gente fala de posição de ações no Brasil, a maior parte daquelas que nós recomendamos tem também participação
no mercado externo, né? Ah, Thiago, mas o dólar está caindo. Pô, isso faz parte, né, pessoal? Acho que é o que eu comento sempre. Tentar adivinhar o quanto o dólar vai bater não faz sentido. O que nós temos que fazer é entender qual é o preço de dólar que é bom para aquilo que eu estou posicionado, tá? Então, se pegar a maior parte das empresas que nós recomendamos, que estão atreladas a dólar, com R$ 3 elas já ganham dinheiro, né? Entre 4,30 4,50 seria o nosso dólar ideal. O dólar está 5,70, 5,80, né? Então a gente tem uma gordura muito grande aqui nesse sentido. Por isso que quando nós falamos de renda variável aqui no Brasil, principalmente bolsa de valores, ações, principalmente essas empresas micro e small caps que trabalham com exportação, é o que a gente tem dado preferência aí para alocação, e junto com o setor financeiro são as maiores posições que nós temos, tá? Large caps ou small caps ou blue chips, né? Empresas maiores, mas que são do setor financeiro ou exportação, que são os setores mais resilientes historicamente, aí se a gente for olhar na economia brasileira, dentro e fora da bolsa, tá? Então a gente espera aí bons resultados lá fora também, né? Claro que nós tivemos essa turbulência em função da Nvidia, que acabou puxando o mercado americano para baixo. É normal, né, pessoal? O mercado americano vem subindo muito bem aí nos últimos anos, tá? E foi uma posição que nós encerramos, nós mantínhamos essa posição desde 2020, né? Então, a primeira recomendação até o encerramento dessa operação deu mais de 2.000%, tá? Nós continuamos gostando do setor de tecnologia, temos várias empresas que são boas no mercado americano, mas é aquilo que nós comentamos sempre, né? Não é o fato, não é pelo fato de que aqui está barato, lá está caro, mas essas empresas exportadoras aqui no Brasil, elas não refletem a realidade da melhora dessas empresas nos últimos anos, os resultados melhoraram, as empresas melhoraram, mas o preço dessas ações em dólar não melhorou, como eu já comentei outras vezes. Então a gente enxerga uma oportunidade de ouro, né, nesses ativos, tanto que eu vou deixar aqui na descrição, tem um relatório e tem um vídeo, né, de uma live que eu fiz falando a respeito disso, né, de quanto essas empresas melhoraram, né, por causa do dólar, por causa da participação delas da receita no mercado externo, mas ao mesmo tempo o preço dessas ações em dólar não melhorou, né? As ações são vinculadas a dólar, mas não subiram em dólar, que é uma coisa que, no nosso entendimento aqui, não faz muito sentido, tá? E falando de mercado, né, pessoal, só não vai ter a cotação de hoje, né, porque o pregão estava aberto aqui enquanto eu gravo o vídeo, e Bovespa sobe em torno aí de 5% no ano, e DIV 3,6%, Small Cap 6%, o SP em reais 4,4% e o dólar 5,4%. Então a Bolsa Americana está com uma leve alta em 2025, mas como o dólar caiu, ela acaba caindo em reais, tá? Mas normal, tá, pessoal? Não dá para se apavorar, e eu falo isso porque nas nossas posições a gente faz um equilíbrio em algumas carteiras, ativos no Brasil, ativos no exterior, é importante, né? Pensar dessa forma estrutural, mas muita gente chega atabalhoada, né? E colocou dinheiro para fora, com o dólar a R$ 6, botou renda fixa lá fora, e momentaneamente essas pessoas têm um prejuízo cambial, tá? Então a gente sempre recomenda fazer as coisas com muita calma. Como eu falei, gostamos do mercado americano, principalmente de ações de crescimento, mas é inegável que aqui no Brasil, né, com esses ativos ali que eu comentei, a gente tem uma oportunidade boa, mas normal essa volatilidade, e fixa aqui com queda de 3,7% o Bitcoin com alta aqui de 1%, né? Olhando o momento gráfico, né, pessoal, temos aqui o Ibovespa, né? O Ibovespa fez um fundo legal aqui na casa de 118, 120 mil pontos. Expectativa é que volte lá para a casa de 136 mil. Médio prazo sem tendência o Ibovespa, lateral. Curto prazo, tendência de alta. O dólar, né, pessoal, está num canal altista ainda, mas ele está vindo aqui para a parte inferior do canal, que são todos gráficos semanais. Então a tendência primária do dólar ainda é alta, mas se ele perder aqui essa linha de referência, pode inverter aqui para queda, né? A tendência, a mesma coisa, o IVVB aqui poderia ser o SP em reais, ó. Ele vem num canal de alta desde outubro de 2023 e esse canal aqui ele vem sendo rompido para baixo. Então a gente pode ver uma realização maior do SP em reais, seja por queda da bolsa americana, seja por queda do dólar ou dos dois.
dificilmente cai tudo junto, né, mas pode acontecer. E o Bitcoin, aqui nós temos o QBTC, que é um dos ETFs de Bitcoin da bolsa, né, ele está batendo já faz umas 12, 13 semanas já nesse patamar lá em cima, está numa resistência, não consegue romper esses patamares. Então, no curto prazo, sem tendência, agora no longo prazo e médio prazo, tendência de alta. Lembrando que a gente tem uma expectativa positiva, principalmente com Bitcoin, que não dá para descartar. A gente sabe que o Trump é pró-criptomoedas, né? Os Estados Unidos têm algum tipo de reserva em Bitcoin, isso pode puxar com que outros países façam esse movimento também, e a porta é pequena, né? Se países como os Estados Unidos entender que faz sentido, vai ter uma demanda muito grande, né? E a oferta a gente sabe que é mais restrita, né, pela quantidade, hã, né, restrita que tem de bitcoins, isso pode fazer com que nós tenhamos uma valorização maior. Tanto que, historicamente, a nossa posição hoje em Bitcoin, no total dos clientes, quando a gente vê, por exemplo, dentro da consultoria da Capitalizo, está acima da média histórica, né? Normalmente, quando chega numa posição que é o tamanho que nós estamos hoje, de 5 a 8% dentro da carteira do investidor, a gente trabalha com uma redução. Não foi o que nós fizemos agora, tá? A gente entende que o momento é tão legal, tão positivo, que a gente vai manter uma posição maior, tá? Ah, Thiago, mas isso aí é operar por notícia. Não, a gente não opera por notícias, mas tudo está acontecendo, né? Os ETFs sendo liberados, essa possibilidade dos governos alocar dinheiro, recursos, enfim, e o cara que está lá é pró-criptomoedas, né? Então é um bom momento aí para a gente manter uma posição um pouco maior em Bitcoin nesse momento, é o que nós entendemos que seja positivo. Lembrando que eu vou deixar para vocês aqui o nosso site, né, pessoal? Tem informações aqui das nossas assinaturas, né, da Casa de Análise, da Research, da Capitalizo, nosso serviço de consultoria para investidores que têm acima de R$ 300 mil e o nosso contato, né? Qualquer dúvida vocês podem mandar um WhatsApp lá para a gente, um áudio, uma mensagem. Com certeza aí o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Lembrando que o relatório de performance ele vai estar aqui na descrição e vocês clicando aqui, tá pessoal, em cima da estratégia, vocês vão ver que tem o resultado histórico, ano a ano, e um gráfico. E vocês vão perceber que todas essas estratégias, né, como essa aqui da carteira Thiago Prux, o nosso resultado histórico é muito acima dos benchmarks. Claro que vai acontecer em períodos a gente operar um pouco acima, um pouco abaixo. A gente pega aqui a carteira Thiago Prux, está com queda de 2%, enquanto o Ibovespa sobe 5% esse ano. Isso aí faz parte, da mesma forma que ela subiu 28% ano passado, enquanto o Ibovespa caiu 10%. Né? Isso faz parte, até porque esse aqui, por exemplo, é um portfólio que tem também ativos internacionais e acaba sendo prejudicado um pouco mais no curto prazo, em função, né, da queda do dólar e dos ativos lá fora, mas nada que altere o fundamento. Né? É um objetivo que nós temos, é ter carteiras que elas consigam performar bem, independentemente do cenário. Isso vai acontecer sempre, não, mas é o que a gente busca, tá? Então, em relação às nossas principais carteiras de ações, como eu falei, temos dado preferência, primeiro, a ter uma carteira bem estruturada e olhando, né, realocação de ativos, dividendos, dá uma preferência um pouco maior para essas empresas exportadoras, micro e small caps aqui no Brasil, tá? A nossa carteira internacional, a gente fez esse movimento de saída de NVIDIA, mas mantemos ainda uma posição grande em ativos de tecnologia. E tecnologia, né, pessoal, vai crescer muito. Né? E a gente pega os resultados das empresas, como nós vimos agora recentemente de Meta, é absurdo, né, como a empresa vem fazendo receita recorrente e vem conseguindo elevar preços. É uma questão que a gente vem falando desde 2020, da importância de ter ativos internacionais na carteira, principalmente empresas americanas, porque elas têm essa capacidade de repassar preço, coisa que não é toda empresa brasileira aqui que tem essa capacidade. Na parte de fundos imobiliários, né, pessoal, nós estamos sofrendo ainda com uma desvalorização generalizada. Recentemente eu fiz um vídeo falando sobre essas oportunidades, principalmente, pessoal, em fundos de papel, CRI, CRA a gente está fora, tá? Tem graves problemas aí em vários CRAs do mercado, a gente viu o Nigel, AgroGalaxy e tudo mais, né? É uma coisa que eu já comentei que desde 2020, desde ali 2021, 22, quando começou aquele boom de Fiagros, a gente não estava, né, tão otimista assim. A gente viu que
as gestoras tinham uma inteligência pequena no sentido de não conhecer muito o mercado de agronegócio e está estourando, tá? Então, fora essa questão de CRAs, CRIs, os FIINFRA, que tem debêntures na carteira, o momento é muito bom para isso, principalmente para geração de renda, né? Claro que no curto prazo, pega aqui a nossa carteira de renda fixa, as nossas carteiras diversificadas. Ano passado, nossa carteira de renda fixa deu 1,5, enquanto o CDI deu 11. Mas a gente já vem aumentando a posição desde o ano passado. Nesses FIINFRA, por exemplo, hoje a carteira do que nós recomendamos está pagando IPCA mais 13, sem imposto de renda. Então, qual é o nosso objetivo? A gente sabe que nós vamos trazer um pouco mais de volatilidade para a carteira no curto prazo, mas as taxas estão tão altas, coisas que a gente não via há 10, 15 anos, que vale a pena trocar um pouco essa rentabilidade de curto prazo por uma rentabilidade maior ao longo do tempo, né? Claro que essa questão da marcação ao mercado acabou machucando um pouco ali os resultados e, obviamente, ninguém vai colocar dinheiro de curto prazo aqui nessas aplicações. Mas investimentos atrelados à inflação, né, estão muito interessantes, tanto na parte de fundos imobiliários, fundos de infraestrutura e investimentos aqui de renda fixa. Tá? Tem a carteira de criptomoedas, as nossas estratégias de curto e médio prazo e também aqui a nossa carteira lá da consultoria, carteira de ações, que é uma carteira também com esse pensamento global e a nossa carteira de renda que, assim como a nossa carteira de renda fixa aqui da casa de análise, não está performando bem em função dessa questão da marcação ao mercado. E é o que eu tenho comentado sempre, venho comentando aí nos últimos meses. Não é a questão da Selic subir ou não, tá? Porque a Selic vai subir. Todo mundo sabe que para a próxima reunião ela vai subir. Mas é a questão do juro futuro. Se o mercado entender que daqui a 2 anos o juro vai cair, ou pode cair, o juro futuro já cai na semana que vem e a gente vai ter uma supervalorização desses títulos, fundos imobiliários, FIINFRA e tudo mais, que são atrelados ao IPCA especialmente. Então, é um momento interessante para a compra desses ativos, mesmo que no curto prazo aí nós tenhamos um pouquinho de dor de barriga, tá? Então, tecnologia, muita coisa interessante, ações de micro e pequena capitalização, principalmente exportadoras, e títulos, né, seja CRI ou FIINFRA, né, os fundos imobiliários CRI ou FIINFRA de debêntures atrelados à inflação, é o que a gente entende que é interessante aí para aumento de exposição no mês de fevereiro. Tá certo, pessoal? Lembrando que eu vou deixar todas as informações aqui na descrição do vídeo. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição. Um grande abraço e ótimos investimentos. Até mais.